E aí, pessoal, chegando com mais resenha de HQ, Daniel aqui, hoje com mais Pipoca e Nanquim, com o último, até então, spin-off de Incal, Estrela Moribunda, com o roteiro de Dan Wathers, colaborador da 2000 AD, né, tem a bio dele no final, e desenhos de John Davis Hunt. Eu já comentei as outras duas iniciativas de spin-off do Incal aqui na playlist. Falei do Psicoverso e falei do Kill Cara de Cão. E aqui, encerrando essa trilogia, até então uma trilogia, eu já deixo claro que, de longe, essa aqui me parece a melhor, e fazendo um juízo tanto como história no geral, mas também como a que melhor, para mim pelo menos, entendeu e executou a proposta de ser um spin-off do Incal, que não é uma tarefa fácil, eu entendo, tá? Eu não estou desmerecendo os outros, porque são trabalhos bacanas, mas esse aqui realmente, dentro do que se propõe, para mim, tá alguns degraus acima. E antes de continuar aqui, obviamente eu tenho que pedir para vocês aquele like esperto, não deixa para o final, senão você esquece. E se não se inscreveram no canal também, por gentileza, façam isso. E não esqueçam de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Então, fazendo isso, vocês ajudam bastante o canal. Então, vamos lá. Aqui, a história, ela se ocupa de um capitão pirata, que no momento em que a história começa, ele já é um cara amargurado porque perdeu toda a sua tripulação, e quem o acompanha como tripulação nesse momento são projeções holográficas, né, do backup da nave, né, da tripulação que morreu. Então, como isso é desligado diariamente, toda vez que ele religa isso, a memória dessas entidades, por assim dizer, ela retrocede até o momento em que eles morreram, né? Então não são seres de verdade, né? São meio que fantasmas tecnológicos aí que o acompanham, né? Mas não tem, evidentemente não tem tanta serventia, porque eles são intangíveis, né? Além disso, o Cayman, né, esse capitão pirata, ele tem uma mutação reptiliana. Aqui na capa a gente já vê que ele tem um rabo aqui, fica bem claro isso. E a história, quando começa, ele está abordando uma nave cruzeiro, né, da Aristoclasse, que são as pessoas mais ricas da galáxia, né, são a casta mais elevada, no caso aí, socialmente falando. E o que ele procura aqui é uma flor cuja propriedade especial é que ela consegue conter essa mutação dele, mas não sem um custo, é claro, isso é um processo doloroso para ele, mas ele vai procurando isso, tentando conter, né, essa mutação progressiva que ele tem. Bom, isso é um ponto da história, né? Ela se desenvolve entre duas linhas temporais, porque milhares de anos depois nós temos, e é o que aparece logo na primeira página, milhares de anos depois do Cayman, a gente tem uma sacerdotisa da entropia, que é uma ordem que cultua exatamente isso, a finitude e a entropia, claro. Então por isso eles não reagem a absolutamente nada, isso faz parte da doutrina deles, porque entendem que a entropia é a única força inexorável do universo. E a Aurora, ela percebe que existe... Não vou explicar porquê também, porque ficar dando muitos detalhes dessa história também acaba estragando. É uma delícia você sentar aqui, abrir e começar a descobrir aos poucos isso. A Aurora, a sacerdotisa, ela percebe que existe um elo, através de um artefato que o Cayman vai encontrar, que coloca os dois em contato, apesar dessa distância entre milhares de anos. E o Cayman, em determinado momento, ele vai tentar reencontrar a Aurora para cumprir uma promessa que foi feita quando eles se encontraram a primeira vez. E, enquanto isso, né, por conta da abordagem violenta da nave da Aristoclasse, o Cayman é jurado de morte e tal, tem todo esse rolê. Então, o conflito principal é exatamente esse. Dito isso,
o que a gente percebe que logo no começo, com esse personagem aí, com esse tipo de mutação, com esse tipo de problema, com esta carga dramática em cima dele, mas esse lance de colocar um conflito com uma aristocracia aí tão arbitrária e tão opressora, no caso, já aproxima muito essa obra do que o Jodorowsky fazia. Então eu percebo que o que o Dan Watters fez aqui foi perceber mesmo e isolar certos elementos da obra do Jodorowsky que se repetem ao longo da carreira dele e trazer aqui para essa história também, sem que pareça um pastiche, tá? Para mim, pelo menos, não pareceu. Me parece algo que realmente a pessoa que escreveu, ela tem como influência, tem como referência os textos do Jodorowsky. E isso é fantástico. Ainda mais em se tratando de um cenário aí de ficção científica / fantasia, aonde tudo pode ser extrapolado de uma forma em que esses símbolos eles ganham uma contundência muito maior do que levar essa história, por exemplo, para um contexto mais, digamos, até onde seria possível, né, mais realista. E assim a gente segue não só a jornada do Kamen, que já é muito interessante por si só, como também da Aurora, porque o começo do álbum, onde ela está contando a história do Kamen para algumas crianças, já é um ato de desobediência dentro da ordem que ela faz parte, e ela vai ser punida por isso. E assim a gente tem vários desenlaces aí para chegar no final do álbum, e tem várias cenas muito bacanas aqui. Eu achei o traço também. Um outro detalhe importante para... eu não digo que isso é uma qualidade per se, mas eu acho que é importante dentro da proposta de se aproximar de uma obra da envergadura do Incal, tá? Que é o traço aqui emulando linha clara. Eu acho que faz muito mais sentido compor essa história desta forma, com uma narrativa assim que não tem grandes arroubos gráficos, como você vê, por exemplo, num quadrinho norte-americano. Aqui ele segue perfeitamente a estrutura que a gente espera de um quadrinho europeu mesmo. Nem mesmo quebra de requadro assim para colocar uma figura mais em primeiro plano, uma figura mais, eu diria, mais imponente no caso, nem isso o desenhista faz. O que coloca o trabalho todo na categoria mesmo de quadrinho europeu. E eu acho que isso realmente faz diferença na hora da gente pensar como algo que se propõe a um spin-off de Incal. Então, justificando o que eu falei no começo, é a dupla criativa aqui que melhor entendeu e executou essa tarefa de contribuir um pouco, né, com esse universo tão rico, assim, tão visualmente acachapante quanto é o Incal, né? E dito isso, eu acho que também a história ela tem um desfecho, tem um desenvolvimento bacana e tem um desfecho, nem vou muito lá pra frente para não dar spoiler, mas ela tem um desenvolvimento assim muitíssimo satisfatório, um final muito legal mesmo. Achei que a costura das coisas, ela funciona aqui, é uma maravilha. E é exatamente por isso que eu digo, não é nada proibitivo que você nem conheça Incal e leia esse álbum, porque você pode curtir muito bem, sem nenhum conhecimento do outro universo, tá? Mas tenho certeza que a partir disso vai aumentar muito a vontade de conhecer Jodorowsky, conhecer Moebius, se é que já não conhece. Agora, qual a relação, né, dessa narrativa toda com o Incal enquanto artefato, tá? Que quem leu sabe do que eu estou falando. Na verdade é só o uso de uma expressão ao longo da narrativa, tá? Então, talvez isso pareça insuficiente para algumas pessoas, no sentido de, pô, mas se tira isso,
a história continua numa boa, é só uma inserção para dizer que se passa no mesmo universo do Incal. Sim, não vou negar que é exatamente isso. Mas atrapalha? Não. Para mim, é muito mais importante manter-se fiel ao espírito das histórias do Jodorowsky e do Moebius do que realmente criar uma relação direta, fazer uma ponte assim mais óbvia ou mais direta com aquilo que a gente já viu nos álbuns clássicos, no álbum clássico, no caso. Então, por tudo isso, Estrela Moribunda está dentro de uma categoria aqui de história de ficção científica / fantasia que, para mim, é da melhor qualidade mesmo. É repleto de conceitos fantásticos, assim, que muitos deles você já viu em outras histórias, claro, mas juntos aqui eles têm um charme, têm um frescor que é todo dele mesmo. Consegue ser uma homenagem, consegue ser um spin-off digno, ao mesmo tempo que consegue trilhar um caminho próprio. E a verdade é que, falando em spin-offs, a vontade que você tem é conhecer mais sobre esses personagens, porque eles são muito legais mesmo, são muito legais. Essa ideia das duas linhas temporais aí que depois vão se juntar e tem que, no desfecho, fazer sentido, né, de alguma forma, foi muito bem sacado. Fiquei muito feliz com essa leitura e, enfim, de novo, já falei algumas vezes, vou falar de novo, o melhor dos três. Fácil, fácil, fácil. Então, é isso. Se você gostou do que eu falei, por gentileza, compra aí no nosso link da Amazon. Você ajuda o canal também comprando pelo nosso link da Amazon aí. Aproveita. E fora isso, os mesmos recadinhos do começo. Se você não deu o like lá no começo que eu pedi, por gentileza, faça agora. E também, se não se inscreveu no canal, vai fundo, por favor, marca o sininho. Formiga Elétrica também tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se, está aparecendo aí na tela. Dá uma olhada lá no nosso programa de recompensas para apoiadores, é muito legal. Faça parte aí, se você quiser e puder, da nossa turma de apoiadores. É isso então. Boa leitura!